Olá, estamos aqui mais uma vez com o podcast Despertar Tributário. Meu nome é Thiago Dória, nós somos da BR1 Consultoria. Eu estou aqui ao lado dos meus sócios Felipe Ferraz e Paulo Neves. Hoje nós vamos falar sobre dois benefícios fiscais importantes dentro do sistema do ICMS no estado da Bahia, que são o PROIND e o Desenvolve. Muitas pessoas já ouviram falar desses benefícios, mas não sabem exatamente a quem eles se destinam e de que forma usufruir deles. Então, direto ao assunto, Paulo. Para quem é Desenvolve, para quem é PROIND? Bom, primeiro a gente tem que ver que tanto um quanto o outro são dirigidos a indústrias. Né? O PROIND e o Desenvolve são programas que o Estado da Bahia desenvolveu para instalação, ampliação, modernização, reativação de indústrias no estado da Bahia, determinados segmentos industriais, dependendo da região, dependendo do que se vai produzir. Então, cada um dos dois programas tem, digamos assim, tem matrizes diferentes, mas especificamente na sua pergunta, as duas são dirigidas a indústrias, sendo que o Desenvolve é algo mais geral. Por que mais geral? Porque não tem os segmentos específicos que possam utilizar o Desenvolve. Pode ser que a Bahia não queira determinadas indústrias, mas se ela quiser, ela pode adotar o Desenvolve. Já o PROIND não. O PROIND eu tenho uns segmentos industriais que podem se utilizar desse programa, né, de incentivo, mas, digamos assim, a depender do CNAE, do Código da empresa, né, de industrialização, ele pode fazer o PROIND ou pode não estar dentro do PROIND. Aí é algo que tem que verificar na legislação específica. É um rol de empresas assim. Começando então pelo mais geral, pelo mais aberto, né, o Desenvolve. Como o Desenvolve funciona? Então, dentro, né, se ele é acessível a qualquer tipo de empresa, qualquer ramo de indústria, que indústrias terão direito, ou a quem né, é uma oportunidade para que tipo de indústria? Ela precisa estar num momento de instalação ou num momento de desenvolvimento de algum novo investimento? O que é que, né, qual é a situação em que o empresário industrial vai dizer, eu estou num momento propício para acessar o Desenvolve? Dentro da ideia de livre mercado, eu, empresário, posso instalar qualquer tipo de indústria. Não há uma proibição para que eu instale uma indústria no estado da Bahia, desde que eu cumpra as normas que são previstas nesse caso. Por exemplo, eu vou instalar uma indústria que depende de licença ambiental, então tem que ter a licença ambiental. Eu vou instalar uma indústria que depende de determinadas situações que eu tenho que verificar ali. Mas não há nenhuma proibição de instalação de qualquer indústria. Mas para ter o Desenvolve, tem determinadas indústrias que têm mais benefícios que outras. E em alguns casos, ela não vai ter qualquer tipo de incentivo, porque na análise do Desenvolve, aquela indústria não é interessante para o estado da Bahia. Vamos imaginar um exemplo assim, tratamento de lixo nuclear. Não sei se o estado da Bahia tem interesse que venha alguma indústria que receba importado tratamento lixo nuclear para poder fazer tratamento aqui. Ainda mais dar incentivo fiscal para isso. Então, partindo desse exemplo bem drástico, né? Um exemplo bem drástico, assim, para não ter dúvida, há determinadas empresas que têm mais benefícios que outras, a depender da forma como ela é montada, do local em que ela é montada e de acordo com o programa plurianual de industrialização que a Bahia adota. E essa diferença, Paulo, ela é oriunda de uma avaliação que o Estado faz do projeto? Como é o que gera essa diferença no benefício, né? Tem critérios prévios? Sim, sim.
aliás, como deve ser, né? Todo o critério, quando a gente fala em desoneração, é algo que tem que estar previsto antes, não pode ser na hora ali, você aí vira que é meu favor amigo, fiscal, você né? não é meu amigo, então não é assim, tem uma determinada regras de formulação dos projetos, como você disse, em que demonstra que aquela empresa terá mais ou não um benefício. Um exemplo bem assim simples, a empresa que se instalar no interior, ela terá mais benefício do que aquela que se instalará aqui na capital. Por quê? Porque eu estou levando para o interior algo que ele não tem, que é a industrialização. A forma do Estado estimular que indústrias se instalem em determinadas regiões do Estado. Exatamente. Né? O melhor desenvolve, do ponto assim, que seria o melhor, é a indústria que se instalará no semiárido. Imagine, que legal, do ponto de vista daquela região que nada tem, instalar uma indústria naquele semiárido ali, que vai levar um desenvolvimento, né, econômico. Sim. Ali, e o Estado da Bahia diz, bom, então você vai pagar o menos, digamos assim, vai ser a melhor desoneração, para você. Sim. Além de território, algum outro critério é muito importante para definir quem recebe o benefício e quem tem um benefício mais atrativo? Bom, dentro dessa análise, aí primeiro ele verifica a parte daquilo que o Estado da Bahia pretende. Vamos imaginar que ela agora, né, algo muito comum, que é a diversificação da matriz energética. Sim. Então, a Bahia, ela, dentro das suas potencialidades, ela verificou que a matriz energética eólica e fotovoltaica seria interessante. Então, para aqueles que vão se instalar ainda aí nessa área, ela terá sim digamos assim, um determinado incentivo maior em relação a outras matérias, de outras situações. Empresas poluidoras, empresas que que podem incidir em desmatamento. Então, são vários graus que dão pontos, são pontos objetivos. Vamos imaginar o seguinte, aquela que tem menos dano ambiental vai ter mais incentivo do que os outros. Aquela que tem maior número de empregos criados, sim, né? Porque tem determinadas empresas que, não é só por ela, mas dentro da matriz de produção, né? Indiretamente, ela gera muito emprego, né? Uhum. Então, determinadas situações assim vão dando mais pontos, outros menos pontos, que no final um projeto é aprovado e ele diz, olha, você tem o direito a tal desoneração nessa forma. Mas todos vão passar por um projeto prévio, todos carecem da apresentação de um projeto, é isso? No PROIND não. Não, no Desenvolve. No Desenvolve sim. No Desenvolve é necessário um investimento daquele. Então, não é um benefício gratuito, porque ele é coparticipativo. Por isso que a gente chama de um benefício oneroso e condicional. Por que oneroso e condicional? Porque o empresário ele se obriga a investir, seja para instalar, seja para ampliar, seja para modernizar, reativar. Ele se obriga a investir e o Estado da Bahia se obriga também a desonerar. Então, ele tem uma relação cumulativa, não cumulativa, mas bilateral, é a melhor forma, né, de dizer, uma relação bilateral, em que eles se comprometem num instrumento o termo de concessão, que na verdade é uma forma contratual. Eu me obrigo a isso, você se obriga àquilo, e na forma que está ali estabelecida. Agora você começou a falar de PROIND. O PROIND não precisa de projeto, ou nem sempre, ou enfim, qual é nessa dinâmica de solicitação? Ele é mais simples, ele é mais complexo? Qual a principal diferença para quem vai dar entrada no PROIND ou quem vai dar entrada no Desenvolve? Bom, o PROIND ele foi feito para ser mais simples, mas são benefícios distintos, porque o que ele concede como forma de exoneração são distintos. Um concede a desoneração através de uma dilação
do prazo para pagar o imposto. Esse é o desenvolve. Né? Esse é o desenvolve. O outro oferece um crédito presumido, que é uma técnica em que você diminui o valor do tributo que tem que pagar. É o técnico, que é o crédito presumido. E no caso do Proind e do Desenvolve, há também determinados mecanismos de investimento de obrigações recíprocas. O Desenvolve sempre terá investimento, mas o Proind, em determinadas situações, descarece do investimento, mas também sua desoneração é menor. Sim. Ele é menor do que aquele que investe, né? Daquele que vai implantar ou vai... isso surgiu muito quando o Desenvolve começou, muitas empresas, aquele período do Desenvolve era 12 anos, normalmente 12 anos. Por que eu estou dizendo normalmente 12 anos? É porque se você conseguir um Desenvolve hoje, termina em 32. Então não é mais 12 anos, como a lei diz. A lei diz 12 anos mais limitada a 2032. Então, se você conseguir hoje, já não vai ser mais 12 anos, né? Então, durante aquele período, ela utilizou aquele benefício, instalou a empresa e, num determinado momento, o seu concorrente com o Desenvolve começou a ter muito mais vantagem que você. As empresas ficaram numa situação muito delicada. Como alguns outros estados deram benefícios além do Desenvolve, a Bahia também, no caso específico de Pernambuco, a Bahia, autorizado pelo CONFAS, também montou um determinado programa, que foi o Proind, e nesse Proind permite que empresas que nem façam investimento, mas que tenham algum tipo de benefício, ou com uma continuidade. Não é igual ao que era antes, sim, mas até porque tem um valor mínimo de ICMS a pagar. No caso, para proteger, por exemplo, empresas que estejam concorrendo com novos entrantes, é isso? Sim. Isso seria, no mercado, algumas situações, iria inviabilizar outra empresa. Claro que isso tem que ser feito de uma forma equilibrada. Por isso, o incentivo que ela tem é bem menor, sim, do que aquele Paulo, que vai investir. Paulo, e em relação à questão do Desenvolve, né? A empresa, ela em implantação. Sim. Em que momento a indústria ela já se vale, ela começa a ter o benefício do Desenvolve? Bom, vamos lá. Só para a gente até fixar, né? O projeto para implantação pode ser tanto no Proind como no Desenvolve. Não é só no Desenvolve que se tem implantação de indústria. Agora, as pessoas preferem mais o Desenvolve porque ela dá algumas vantagens maiores do que o Proind. Mas, primeiro, você vai fazer uma carta, né, dirigida à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, em que você diz, olha, eu quero ter um benefício porque eu vou instalar assim uma indústria assim, eu vou modernizar assim, eu vou... Aí você faz uma carta simples, dizendo o que quer. Ele olha dentro da matriz do Estado da Bahia e diz, bom, ele se enquadra, né, lá no órgão governamental. Ele se enquadra, vai olhar aqui, tudo bem, pode apresentar seu projeto. Aí você vai fazer todo um projeto e nesse projeto tem de descrever tudo o que vai acontecer, qual o período, qual a implantação, de onde vêm os produtos que você vai precisar implantar, de onde você vai, qual o destino dos seus produtos, o que você vai fabricar, como você vai investir o seu dinheiro, né? As etapas de mensuração, porque tem que medir tudo certinho. Então, tudo tem que estar ali. E aí, eles analisam, segundo aquelas regras que eu falei de interação social, a parte de logística, aí dá os pontos e aí ele diz qual é o tipo de benefício que você vai ter. No caso do Desenvolve, o melhor benefício é você ter a dilação do prazo ou diferimento para pagamento de 90% do tributo apurado. Sim. Então, você só precisa pagar 10% normal naquele mês. Então, você apura naquele mês, você só precisa pagar 10%. Os outros 90% você pode jogar para começar a pagar daqui a 6 anos com a correção pela TJLP, que é bem mais vantagem do que os outros índices. Ou então, ele ainda dá uma oportunidade melhor ainda. Se você quiser pagar agora, nesse mês, você pode pagar
com 90% de desconto. Então, é muita vantagem, inclusive, você adiantar. Lembrando que tanto o Proindy quanto o Desenvolve, você tem que pagar o fundo de pobreza. Disso, o Estado da Bahia não abre mão. Entende? Tem um percentual sobre isso que é calculado, depois a gente pode conversar, mas é que é do fundo de pobreza que você tem que pagar ali. Então, é assim que o Desenvolve funciona. O benefício do Desenvolve, Paulo, em relação a esse momento de implantação da indústria, né, na compra do maquinário, você me lembrou. Existe aí algum benefício? Como funciona o Desenvolve nesse aspecto? Né? Você tem alguns benefícios que o Proindy não tem. O Proindy é essencialmente crédito presumido. Mas no Desenvolve, além do diferimento, você tem a desoneração das importações, do ICMS, né? Sim. Do ICMS incidente sobre as importações daqueles produtos que vão montar a fábrica. Imagine, você compra uma máquina de R$1 milhão, hoje você tem 190 mil para pagar para tirar a máquina do porto, senão não sai. 190 mil, se você não botar ali, você já não vai pagar esses 190 mil. Né? Ali. Digamos assim, você não paga desde que você utilize para a fábrica. Durante o período que a norma determina. Se você tirar antes, né? Então você pode comprar carros, maquinários, coisas, pode. E tudo isso que vier, mesmo nas operações internas, né? O diferencial de alíquota não precisa ser pago. Então, isso é uma vantagem adicional que o Desenvolve tem que o Proindy não lhe concede. E o que é que o Proindy tem de vantagem em relação ao Desenvolve? Bom, primeiro é aquela vantagem de você, se você não quiser, você tem um benefício menor, mas não apresenta projeto, não se compromete a investir em nada. Você não gasta R$1, a não ser da petição ali que você vai protocolar ali e encaminhar, né, acompanhar, fazer tudo de forma correta e no final você tem seu benefício dali do crédito presumido. A outra coisa do crédito presumido é que no Desenvolve, você tem uma questão do piso mensal, se for no caso de ampliação de empresa. Se for instalação, não existe piso, porque não existia ICMS anterior que era pago pela empresa. Mas você está ali pagando seu ICMS, aí você quer fazer uma nova linha de produção, um novo produto, né? Uma nova linha. Aí você vai no Estado, pede, faz seu Desenvolve, mas você tem que manter... Seria o Desenvolve de ampliação, né? Seria de ampliação ou de modernização. Mas você tem que manter o seu ICMS ali, pago todo mês. Já na questão do Proindy, você tem anualmente, ou seja, você não precisa pagar todo mês, você só no outro ano tem um valor de complementação de ICMS que é calculado, certo? E que você tem que pagar até dividido em 6 vezes. Ou seja, você fica com o seu caixa intocável durante esse período de instalação. Você não precisa gastar R$1 em relação a isso. Então, essa é uma vantagem muito grande, sabe? De você não ter que pegar um dinheiro que você ia gastar na própria formação ali do seu resultado, você aplicar mês a mês, porque você tem esse valor, digamos assim, que você consegue segurar e aplicar em outras linhas de produção, até investimentos. Agora, o Proindy, Paulo, pelo que você falou, existe esse projeto que, digamos, seria mais simples, que seria não demandaria investimento, não teria uma maior formalidade. E existe também um Proindy mais benéfico, mas que envolve um projeto, envolve investimento, né? Fala pra gente um pouco. Porque o que acontece? Esse Proindy que não exige investimento, é preciso ter umas regras. A primeira delas é que a empresa já esteja instalada há mais de um ano no estado da Bahia. Você não precisa fazer investimento, mas é preciso que a empresa já esteja instalada aqui. E ele dá 50% de crédito presumido para as indústrias instaladas na região de Salvador e Feira de Santana. E 65%, ou seja, 15% a mais de crédito presumido para qualquer outra região que não seja essas duas, que são as mais ricas do nosso estado. Com relação aos outros, você tem que fazer um grau de investimento
Ali você se obriga a fazer, e aí é similar ao Desenvolve. Para você ver, o Desenvolve é de 2002, o ProInd é de 2018. Quer dizer, ele recente, pegou, né? É recente. Por isso muita gente não sabe da existência. Aí tem empresas que não é que perderam o Desenvolve, concluíram o Desenvolve, Esgotaram, né? esgotaram o Desenvolve e hoje foram para uma carga tributária grande e podia estar no ProInd. Ainda pode. Depende se ele está no rol dos quinais, que o Estado admite. Porque se não tiver lá, tem que pleitear isto. Normalmente através do colegiado das empresas. Sim, né? pode ter uma associação, um sindicato Isso. empresarial. E aí ir lá e dizer, olha, eu gostaria de entrar no ProInd por isso, assim, assim, assim. Principalmente quando você diz, olha, no estado vizinho eles têm. E vocês não me dão aqui. Né? Então, esses investimentos, eles estão limitados a 100 milhões de reais, um investimento de 100 milhões de reais, ou 10% do faturamento do ano antecedente. Né? O ano fiscal, né? O ano civil. E caso a empresa cumpra essa exigência, né, de fazer o investimento, de apresentar esse projeto, qual seria a vantagem que ela teria em relação a essa primeira hipótese dos 50% do lucro? A vantagem é que eles começa de 65%, independentemente de onde fique. As outras têm o local, o de 50% e 65% sem investimento, depende do local onde ela vai se instalar. Acima disso, de 65% até 80%, na verdade não é que é até 80%, é 65%, 70% e 80%. A norma não diz 72,5%, não diz 67%, ele diz 65%, 70% e 80%. Então, para se chegar a 80%, da mesma forma que o Desenvolve tem aquelas mesmas regras de aderência, né? De critérios de aderência, ali, e aí é fornecido esse crédito presumido. E qual é a vantagem? É que no crédito presumido, existe outros créditos presumidos, digamos assim. É uma questão de opção. Quando você opta pelo crédito presumido, numa determinada indústria que opta pelo crédito presumido com uma legislação quando é previsto, ele não pode utilizar seus próprios créditos. Ou é aquele ou o de cá. Entende? Já o ProInd não, você pode acumular. Porque você, pela técnica do ProInd, você primeiro faz a apuração do seu tributo. Quando você faz a apuração do tributo, você já fez a relação de crédito e débito. Sim. Então você já utilizou seu crédito próprio ali. E do resultado do saldo, você aplica o crédito presumido. Aí você tem aquele, mais esse, aí fica um saldo que seria a bem menor hipótese para pagar. de segmentos que hoje tem aí uma redução de base de cálculo de CMS e associado a isso ainda tem um ProInd. Dentro isso. Ou seja, apesar de dizer, nas duas normas, tanto o ProInd como no Desenvolve, dizer que você não pode cumular com outros benefícios, mas ela não pode cumular com outros benefícios iguais ao que você já tem. Sim. Outros benefícios de forma distinta você pode acumular. No caso do crédito presumido, está previsto lá no ProInd que você pode cumular com o crédito próprio. Por quê? Porque ele diz que o ProInd, que o crédito presumido do ProInd, ele é aplicado depois da apuração. Apurado a relação de crédito e débito do CMS, você aplica o ProInd ali, o crédito presumido. Em relação a essa questão do investimento, Paulo, como pode constar no projeto esse prazo de investimento? Ele tem que ser imediatamente? Como funciona o prazo de cumprimento dessa obrigação de investir? Bom, a obrigação de investir não é o Estado que vai lhe dizer. Quem diz como vai ser investido é aquele que investe. É o seu próprio projeto que vai prever. É o projeto que vai determinar. Mas, normalmente é durante o período de concessão do próprio benefício. Então, não é algo que você faça de imediato. Você tem... E olha que toda indústria tem um grau de investimento. É normal. Não existe ter uma indústria que não tenha previsto nos seus orçamentos um investimento. Porque se ela ficar ela vai ser fadada ao fracasso. Então,
Pensa o seguinte, você já faz investimento, você já tem aquilo e não usa o benefício. Não tem sentido. Não isso. faz sentido. Paulo, você falou sobre a necessidade do KNAI daquela indústria constar taxativamente no rol ali da legislação estadual, né? Uhum. Existem exemplos recentes ou em algum momento histórico de inclusão de KNAIs que não estavam ali? Nós mesmo participamos de um dentro desse sentido. Da empresa que tinha acabado de perder o Desenvolve. Perdão, não é que perdeu o Desenvolve. De exaurir, ela exauriu o Desenvolve e ia para o regime normal de tributação. Então, ela saía de uma tributação de 100 e poucos mil reais, que ela agora para quase 300 mil mês. Bom, tá na regra do jogo, era o que tinha que ser feito. Só que existia o ProInd, e ela não sabia da existência do ProInd. Só que quando ela nos demandou, a gente verificou que não estava no rol. Então a gente foi à Secretaria da Fazenda, a gente demonstrou a necessidade que essa empresa tinha, demonstrando que isso seria importante para o Estado da Bahia, através de documentos, de números, de valores, planilhas, que fez todas as demonstrações, e o Estado da Bahia disse, não, realmente, eu vou dar o incentivo como? Enquadrando ela dentro do ProInd. Aí saiu um novo decreto em que saiu o KNAI desse... Aí não é só da empresa. O KNAI do setor. Uhum. Tudo. É dela, do concorrente dela, de todos aqueles que estão naquele setor, porque o Estado da Bahia não deu para ela deu para o setor. Sim. Entende? Então todo o setor daquele KNAI vai se beneficiar. Já estamos chegando no final do nosso episódio. Tem alguma coisa que você acha que... que tipo de conselho, que tipo de dica você dá ao nosso ouvinte empresário, industrial, que ou esteja no final do Desenvolve, ou não conheça o Desenvolve, ou que esteja aí, né, interessado em saber mais e aproveitar de um desses dois benefícios do Desenvolve ou do ProInd? Bom, ele precisa conhecer. Geralmente o empresário ele tem um conhecimento voltado para a produção e venda daquele produto que ele vai. É o final daquilo que ele quer. Ele quer produzir algo, pode ser novo, pode não ser, pode ser algo que ele já fazia antes, e vender aquele produto. Mas ele precisa ter dinheiro para isso. Ele precisa investir em reinvestir. E quando ele faz isso sem conhecer a legislação tributária, sem saber que existem incentivos, ele pode estar concorrendo de uma forma, digamos assim, muito ruim em relação ao seu concorrente que usa o incentivo. Porque o produto do outro pode ser que seja mais barato em virtude disso. Uhum. Então, conhecer, ou perguntando à própria entidade, o ente governamental, a Secretaria da Fazenda, né? Tem lá as pessoas que podem lá instruir em relação a isso, ou dentro das suas empresas, ou através de consultorias especializadas nisso, porque a gente está falando de muito dinheiro. É um investimento que com certeza será favorável se aquilo voltar para a empresa em forma de desoneração. Com certeza. Num país em que a gente tem a tributação severa como a gente tem, não há porquê, não faz sentido o empresário não dedicar esforços para conhecer e aproveitar das oportunidades que se apresentam. Sim. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Despertar Tributário. Obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora e até uma próxima.